Eu, eu sou descendente de... venho de uma família que se converteu, meu avô se converteu no norte do Paraná. Meu avô já é falecido, faleceu com 93 anos, alguma coisa assim. E a minha família, desde a conversão do meu avô e da minha avó, eles se converteram do catolicismo, eles eram muito carolas, mas em contato com missionários americanos que evangelizaram o norte do Paraná, eles conheceram o evangelho e se converteram e criaram seus filhos todos, minha mãe, no caminho da verdade, e os seus filhos todos se converteram, todos os filhos deles. 5 filhos. Minha mãe se converteu também, menina ainda, e ela se casou com meu pai. Meu pai não era crente, ela errou ao namorar com ele, mas antes de se casar ele se converteu. Deus foi misericordioso e perdoou o pecado dela por esse envolvimento, por esse namoro com um incrédulo, teve misericórdia dela e a perdoou, e ele se converteu. E os filhos todos desse casamento, do meu pai e a minha mãe, os filhos todos foram criados no evangelho. Eu me converti quando eu ainda era menino, ainda era criança, especialmente pela influência dos meus pais e dos meus avós. Meus avós eram muito rígidos na sua educação cristã e eu cresci com eles. Eles moravam no mesmo quintal da minha casa, então me levavam na igreja desde pequeno. E meus pais não tinham carro, eles me levavam na igreja a pé mesmo, não tinha condução, eles me colocavam dentro de uma sacola e eu dentro da sacola ia para a igreja. Então eu sei como se sente 1 quilo de tomate, 1 quilo de laranja, uma dúzia de laranja, eu sei como se sente numa sacola. Eles me levavam na igreja desde pequenininho. Eu ficava, muitas vezes não tinha classe de crianças na igreja, então eu ficava de joelhos no banco, não orando, mas fazendo desenhos ali e ouvindo a mensagem de Deus desde pequenininho dentro da igreja, e fazendo meus desenhos lá, ou meu pai desenhava alguma coisa para mim, para que eu ficasse pintando, e assim eu ia ouvindo a mensagem da palavra de Deus desde pequenininho. Às vezes eu ficava impaciente, ficava andando pela igreja, e a dona Judite, a minha professora de crianças, ela me pegava pelo braço e me colocava do lado dela. O pior castigo da terra para mim era assistir o culto ao lado da irmã Judite. Então, aí eu aprendi a não ficar andando pela igreja, porque eu queria qualquer coisa, eu ficava paralisado em qualquer lugar, mas não queria ficar ao lado da irmã Judite. Aprendi então a me comportar na igreja com a irmã Judite, pelos castigos que ela me dava. E assim fui crescendo, me converti ainda criança, fui batizado, acho que eu tinha 12 anos de idade, mas quando eu comecei a compreender melhor as coisas, com uns 14 anos, 13, 14 anos, comecei a ter contatos mais intensos com as grandes verdades espirituais, eu comecei a questionar a realidade da minha conversão. Será que eu tinha realmente aceitado Jesus quando era criança? Ou será que, sendo menino, eu não tinha entendido direito a dimensão do Evangelho? Fiquei com essas dúvidas na minha cabeça, que mais tarde eu descobri que são dúvidas comuns a várias pessoas que crescem em lar cristão. Então, em meio a essas lutas, eu comecei a trabalhar numa empresa que não existe mais, o Banco Noroeste do Estado de São Paulo. Eu trabalhei lá e meu trabalho era como arquivista. Naquela época, nós não tínhamos computadores. Nós trabalhávamos no meio de corredores repletos de arquivos, arquivando processos, arquivando pastas de clientes. Todos os clientes do banco, todos, tinham ali as suas pastas naquele departamento, num grande andar cheio de arquivos. Eu andava pelos corredores dos arquivos ali, e enquanto eu ia arquivando as minhas pastas ali no Banco Noroeste, eu ia refletindo sobre as coisas espirituais. E eu me lembro que eu arquivava as pastas nos arquivos, os arquivos tinham 4 gavetas, e eu ia pensando nas verdades espirituais, nos meus temores, nas minhas dúvidas. E uma certa vez, eu estava sozinho numa grande sala, uma sala muito grande.
Todos tinham ido embora, eu estava lá fazendo um tempinho a mais no trabalho. E quando eu fui, eu estava pensando nessas coisas, no Evangelho, na verdade, e quando eu fui arquivar a última pasta, na última gaveta, eu tinha que me ajoelhar para colocar a pasta no lugar. Então me ajoelhei e coloquei a pasta no lugar. E como eu estava já de joelhos, eu aproveitei a minha posição. E eu orei a Deus dizendo: Senhor, eu não sei o que aconteceu comigo quando eu era criança, eu não sei se a minha fé era verdadeira ou não, ou se eu me deixei levar pela influência externa apenas da minha família, mas agora eu entendo as coisas. E se a minha fé não era verdadeira, eu quero declarar para o Senhor agora que agora a minha fé é verdadeira. Eu creio no Senhor, o Senhor é o meu Redentor, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é a minha salvação, tem misericórdia de mim. E eu não quero só dizer isso para o Senhor, eu quero dizer algo mais. Eu quero pedir que o Senhor agora entre no barco da minha vida e tome o leme da minha vida. Porque eu não quero ser só um crente, eu quero ser um servo, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu não sei como fazer isso, não sei por onde começar. Eu tinha 15 anos de idade, eu não sei por onde começar. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude para que eu seja um servo do Senhor útil no seu reino. E isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, eu tenho 52, vou fazer 53 no mês que vem. Eu sei que não parece, mas é isso que eu tenho. E depois então, passou algum tempo, eu não sabia direito como era o chamado de Deus, né? Como é que era isso, não sabia de nada disso. Mas um dia, quando eu tinha 17 anos, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me chamou. Ele me chamou, tocou no meu coração de forma especial e falou o que Ele queria que eu fizesse. E Ele me chamou com o texto de Ezequiel 34. Estou contando isso para vocês porque hoje é o dia do pastor. Eu nunca contei, acho que eu nunca contei isso aqui, que eu me lembro, nunca contei. Mas eu estou contando hoje o que aconteceu. E eu abri a Bíblia em Ezequiel 34. E aí, quando eu li Ezequiel 34, nesse dia eu descobri o que eu tinha que ser. Vejam Ezequiel 34. Por analogia, eu apliquei isso à minha vida. Então diz assim, Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. E ele fala que isso acontecia por falta de pastores. E o texto prossegue dizendo que o próprio Senhor se levantaria e Ele mesmo pastorearia o seu rebanho. E eu tomei esse texto para mim como uma palavra que apontava para a realidade do nosso tempo. E eu disse então, eu vou ser um pastor. Se faltam pastores, eu vou ser um pastor. E a partir de então, Deus foi abrindo as portas. Os meus pais conseguiram financiar os meus estudos com muito esforço. Eu consegui pagar o meu primeiro ano de seminário com alguns recursos que eu tinha. E os outros 4 anos, na época eram 5 anos de seminário, os outros 4 anos meus pais pagaram com seus recursos próprios. Deus lhes deu condições para isso. Então eu consegui me formar e comecei a atuar numa igreja em Atibaia. Trabalhei lá por algum tempo e segui então a minha trajetória como pastor, e chegando até aqui onde
estou agora sendo pastor de vocês já há quase 20 anos. Foi isso que aconteceu comigo, foi assim que eu me tornei pastor. Esse aqui é o texto do meu chamado. Foi esse texto que Deus usou para trabalhar na minha vida, para que eu me tornasse pastor. E como pastor, eu quero falar com vocês hoje no seguinte sentido: eu quero agradecer a Deus por ser pastor de vocês. E como eu posso agradecer a Deus por ser pastor de vocês? Eu quero agradecer a Deus por ser pastor de vocês através dos 2 versículos que eu li na hora em que estava lendo o texto base. Os versículos que eu li na hora do texto base são versículos de gratidão. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses agradecendo a Deus. Todo o capítulo 1 é um capítulo de gratidão. E o capítulo 2 também prossegue falando sobre a gratidão de Paulo. Por que Paulo agradecia tanto a Deus? Por que ele falava tanto acerca da sua alegria e da sua satisfação diante daqueles irmãos da igreja de Tessalônica? Ele menciona vários motivos. O apóstolo Paulo elenca várias razões pelas quais ele agradecia a Deus pela vida dos tessalonicenses. Aqui, nos versículos 13 e 14 do capítulo 2, ele menciona apenas alguns. Há vários outros que ele menciona no capítulo 2, no capítulo 1 e em outras partes também do texto, inclusive também no capítulo 2. Mas eu quero me deter nas razões que ele menciona nos versículos 13 e 14. Por quê? Eu agradeço a Deus desse dia do pastor pela vida de vocês. Por quais razões eu agradeço a Deus pela vida de vocês? Essas razões pelas quais eu agradeço a Deus nesse dia especial pela vida de vocês, elas estão ligadas a 3 palavras. 3 palavras que podem ser deduzidas a partir do texto. Elas não estão necessariamente no texto, mas elas revelam algo relacionado ao texto. Elas podem resumir algumas ideias presentes no texto. E então a minha gratidão a Deus pela vida desta igreja, dos irmãos, estão relacionadas e podem ser explicadas aos irmãos através dessas 3 palavras que podem ser deduzidas a partir desses 2 versículos. É necessário que nós lembremos, os irmãos devem se lembrar, não faz muito tempo que os irmãos tiveram contato com isso, com o que eu vou falar agora. Os irmãos devem se lembrar do ambiente, do contexto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo esteve em Tessalônica, junto com o seu auxiliar Silas. E isso aconteceu mais ou menos no ano 50 da era cristã, época também em que ele escreveu essa carta. E ele, estando ali em Tessalônica, ele iniciou uma igreja lá. Uma igreja nasceu depressa ali, mas houve perseguição, uma perseguição muito feroz. E por causa disso, o apóstolo Paulo teve que fugir à noite para uma cidade que ficava distante ali de Tessalônica, mais ou menos uns 80 quilômetros, a cidade de Bereia. E ele fugiu então ali para Bereia, pregou ali ele foi bem recebido ali pelos judeus da sinagoga, mas logo vieram as perseguições mais uma vez, e ele então ele fugiu também com Silas para Atenas. E tendo saído de Tessalônica de forma tão abrupta, e deixando ali uma igreja até relativamente grande, sem a presença dele, notem, eram novos convertidos
num ambiente extremamente hostil ao Evangelho, uma igreja que tinha acabado de nascer, e ele teve que abandonar aquela igreja, deixar aquela igreja órfã da sua presença ali. Ele constituiu lá sim uma liderança, mas uma liderança nova ainda também, e teve que sair às pressas. Isso fez com que quando ele chegasse em Atenas, ele ficasse muito preocupado, com medo. E ele diz isso na primeira carta aos Tessalonicenses, com medo de que o ambiente hostil e os ataques do diabo fizessem com que aqueles novos convertidos abandonassem depressa a fé, em meio a tanta opressão, tanta perseguição, e ainda não tendo uma fé fortemente estabelecida, fortemente enraizada. Então o que ele faz? Ele manda a Timóteo até Tessalônica, para que Timóteo avalie se eles estão firmes ainda na fé. E Timóteo volta então com boas notícias, avisando, dizendo para o apóstolo Paulo que apesar de todos os problemas, os tessalonicenses estavam firmes. Então o apóstolo Paulo, agora em Corinto, que também ficava na Acaia, na parte sul da Grécia, a Tessalônica ficava na Macedônia, na parte norte da Grécia. Então agora Paulo, estando em Corinto, na Acaia, na parte sul da Grécia, tendo recebido notícias de Tessalônica, na Macedônia, na parte norte da Grécia, ele então se alegra e escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, aliviado, dizendo: olha, eu agora sim posso respirar de novo. Eu agora sim posso viver e ficar tranquilo, porque agora eu sei que apesar de tudo, vocês estão firmes na verdade. E ele então, por causa disso, ele escreve o capítulo 1 e o capítulo 2, repletos de elogios e mostrando as razões pelas quais ele agradece a Deus. Eu quero, nos versículos 13 e 14, mostrar alguns motivos. E motivos também pelos quais eu louvo a Deus pelos irmãos e por ser pastor dos irmãos nesse dia especial, no dia do pastor. O primeiro motivo está ligado à palavra aceitação. O primeiro motivo de gratidão, de uma gratidão contínua a Deus por parte de Paulo, e da gratidão contínua que eu tenho diante de Deus por causa dos irmãos, está ligada à palavra aceitação. Como nós podemos extrair a palavra aceitação desses versículos? Observem com atenção o que diz o versículo 13. O versículo 13 diz assim: outra razão, ainda temos nós, vejam, quando ele diz outra razão, é porque ele já elencou razões anteriores que não dá tempo de eu mencionar agora. Então ele diz, outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Vejam, a gratidão de Paulo pela igreja de Tessalônica, depois que ele recebeu as notícias de Timóteo, de que os irmãos estavam firmes, era uma gratidão incessante. Ele não parava de agradecer a Deus por aquela igreja. Continuamente, ele louvava a Deus por ela. Abra um pequeno parênteses aqui. Quando nós lemos as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, nós descobrimos que essa igreja, ainda que fosse uma igreja novinha, recém-plantada, era uma igreja que já tinha problemas. Havia alguns erros em Tessalônica. Havia dificuldades em Tessalônica, especialmente relacionadas à doutrina da segunda vinda de Cristo. Alguma nebulosidade havia na mente daqueles novos convertidos acerca da escatologia. O apóstolo Paulo tinha ensinado escatologia para os novos crentes, o que é curioso, porque muita gente diz, a escatologia não tem importância. Escatologia é meramente especulativa, tem pouca relevância para a vida cristã. Quando nós olhamos para 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses, nós percebemos que uma das ênfases do ensino de Paulo para os novos convertidos, uma das ênfases dele, enquanto ensinava crentes novos, era precisamente a escatologia.
Mas mesmo ele ensinando escatologia para aqueles irmãos, surgiram problemas na igreja, porque evidentemente a escatologia apresenta algumas nebulosidades, e alguns irmãos da igreja não estavam entendendo muito bem alguns detalhes da escatologia. E não puderam perguntar para o apóstolo Paulo, porque, como eu disse, ele teve que sair às pressas da cidade, deixando algumas questões talvez pouco claras na mente daqueles irmãos. Então, aqueles irmãos tinham, por exemplo, dificuldades em lidar com a ideia de crentes que tinham morrido, talvez até por causa da perseguição já presente. E pensavam, o que vai acontecer com esses crentes que já morreram? Eles não vão participar da vinda do Senhor? Se o Senhor voltar, eles não vão ver o Senhor voltando e não participarão das glórias da parousia, da vinda de Cristo? Então o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses dizendo, não, os crentes que morreram, eles vão ressuscitar. E participarão sim da vinda do Senhor, e serão arrebatados para estar com Ele, e participarão sim desse dia glorioso. E ele vai explicando essas coisas. Mesmo assim, quando nós chegamos na segunda carta aos Tessalonicenses, nós descobrimos que alguém, maldosamente, não sabemos quem, escreveu uma carta com a assinatura do apóstolo Paulo, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado, enganando aqueles irmãos. E aqueles irmãos então, diante disso, disseram, e agora? O apóstolo Paulo mandou uma carta para nós, e parece que o problema não era só uma carta. Parece que algumas pessoas também se diziam profetas, e movidos pelo Espírito Santo, diziam o seguinte, supostamente, diziam que estavam sendo movidos pelo Espírito Santo, dizendo, olha, o dia do Senhor já veio, o Espírito Santo tem nos revelado isso. E enganavam os crentes, e os crentes começaram a ficar desesperados com isso, agitados, preocupados, perturbados com isso, dizendo, se o dia do Senhor já veio, nós ficamos, e agora o que vai acontecer conosco? E perturbaram a paz da igreja. Para piorar a situação, alguns disseram o seguinte, bom, se o dia do Senhor já veio, então o fim chegou. Se o fim chegou, para que eu vou trabalhar? E pararam de trabalhar. E quando você para de trabalhar, o que acontece? Você não ganha dinheiro. E quando você não ganha dinheiro, o que acontece? Você não pode ir ao mercado. E quando você não pode ir ao mercado comprar comida, o que acontece? Não, você não morre não. Você começa a fazer visitas para os irmãos. Você sente no coração, aqui no coração, o grande desejo de visitar os irmãos. Na hora do almoço, na hora do jantar. E você começa a se intrometer na vida alheia, criando problemas. O apóstolo Paulo então escreveu, se alguém não quer trabalhar, escreveu aos Tessalonicenses, que também não coma. É severo isso, mas é o que ele ensinou. Se alguém não trabalha, que também não coma. Ou seja, problemas surgiram na igreja. E o apóstolo Paulo tinha ciência dessas coisas. O apóstolo Paulo sabia que aquela igreja nova, integrada por crentes novos, era uma igreja que tinha dificuldades, tinha problemas diversos, outros que ele menciona aqui na sua carta. Mas mesmo assim ele diz, eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus, incessantemente, por causa de vocês. Há uma grande lição aqui. Porque nós podemos parar de dar graças a Deus por causa da nossa igreja em face dos problemas que há nela. A Igreja Batista Redenção tem defeitos. A Igreja Batista Redenção tem imperfeições. A Igreja Batista Redenção tem falhas. Algumas delas, falhas antigas, que parecem nunca se solucionar. Há crentes ociosos. Há crentes teimosos, há crentes relapsos, há crentes indiferentes, há apelos que não são atendidos, há dificuldades que permanecem, e muitas vezes somos tentados a olhar para a nossa igreja e olhando, vendo esses defeitos, nós paramos de dar graças por ela. Mas o apóstolo Paulo diz, eu não sou assim. Eu dou graças a Deus por vocês, incessantemente, sempre. Eu sei dos defeitos,
sei dos problemas, sei das imperfeições, sei da ignorância de alguns, sei da postura perigosa de outros, sei do comodismo de outros, mas eu dou graças a Deus por vocês, incessantemente. Por quê? E aí vem o motivo que é traduzido nessa palavrinha que eu aponto aqui para vocês, a palavrinha aceitação. Porque entre vocês houve aceitação. Como? Olhem o texto. Vejam. É que, e aí ele vai dizer o primeiro motivo, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, o que eles receberam? A palavra. Quem levou a eles a palavra? O apóstolo Paulo fala, nós. Quem é esse nós? Quem são as pessoas envolvidas nesse nós? Paulo e Silas, a equipe de Paulo. A palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Ele diz, vejam, a palavra que eu preguei para vocês é a palavra de Deus. O evangelho que eu apresentei a vocês não é uma invenção humana, é a palavra de Deus. E o texto prossegue de novo aqui, apontando a ideia de aceitação. Acolhestes, não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus. É interessante observar isso, porque nós aprendemos aqui que a palavra de Deus, ela chega às pessoas pela instrumentalidade humana. Quando nós apresentamos o evangelho a alguém, segundo esse texto, nós não estamos compartilhando algum insight, alguma ideia, alguma noção meramente humana, uma filosofia qualquer ou uma religião qualquer. Não. Nos dias do apóstolo Paulo existiam várias filosofias, várias ideias que marcavam ali o mundo grego, o mundo romano, o helenismo daqueles dias, o judaísmo daqueles dias, várias noções estranhas, religiosas estranhas. Existiam os estoicos, que pregavam que a vida do homem virtuoso deveria ser marcada pelo equilíbrio total. A pessoa deveria ser equilibrada para estar em harmonia com o universo como um todo. E as pessoas admiravam essa doutrina, porque mostrava, pelo menos exteriormente, uma retidão, a retidão das pessoas. Claro, isso era um discurso bonito. Os estoicos gostavam de fazer listas de virtudes e incentivar essas virtudes. O apóstolo Paulo parece que fala aos estoicos no capítulo 2 de Romanos, e ele fala, na verdade, vocês condenam coisas que vocês mesmos praticam. De maneira que o estoicismo era, na verdade, uma capa bonita apenas, uma capa filosófica bonita, mas não transformava o coração de ninguém, era apenas doutrina de homens. Existiam outras noções naqueles dias, as religiões de mistério, que tentavam salvar o homem do poder do destino. Então, as religiões de mistério tentavam influenciar os astros, para serem libertas do fatalismo que estava imposto a cada vida. Então tentavam adorar os deuses, tentavam adorar certas entidades para ver se podiam mudar o seu destino. E viviam desesperados por causa dessas filosofias, dessas ideias. Existia também naqueles dias o gnosticismo, que misturava tudo, dizendo que o homem era salvo através de uma percepção espiritual, uma percepção especial da verdade. Mas nada disso trazia paz ao coração das pessoas, porque eram apenas doutrinas humanas, filosofias humanas e nada mais do que isso, invenções, só isso e nada mais. O apóstolo Paulo diz, o que eu compartilhei com vocês não é isso. O que eu compartilhei com vocês é a palavra de Deus, não é invenção humana. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós estamos diante de uma das tarefas mais nobres que já pôde ser dada ao homem. Nós estamos anunciando a palavra do Senhor do universo.
quando nos aproximamos de alguém e dizemos a essa pessoa que Cristo morreu pelos nossos pecados, que o homem é salvo mediante a fé nele, que a transformação e o perdão vem mediante a fé em Jesus Cristo, quando dizemos essas coisas, nós estamos anunciando a palavra de Deus. E nós somos então elevados em nossa dignidade ao mais alto grau, porque nos tornamos arautos, não de ideias humanas, mas arautos da verdade divina. Nós temos que nos orgulhar no bom sentido dessa tarefa. É uma tarefa especial. A palavra de Deus. Anunciamos a palavra de Deus e não de homens. E o texto diz que essa palavra, o apóstolo Paulo diz no final do versículo, com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O texto diz que a evidência de que essa palavra é de Deus e que ela foi acolhida é que ela transforma as pessoas. Ela não fica só nos ouvidos. A palavra de Deus, diferente das outras palavras, ela segue uma trajetória que é milagrosa. Ela sai dos ouvidos, ela desce dos ouvidos e penetra o coração da pessoa. Essa trajetória é uma trajetória milagrosa. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma palavra pode fazer isso. Só a palavra de Deus pode fazer isso. E a palavra que o apóstolo Paulo pregou se mostrou a palavra de Deus porque ela operou de maneira poderosa naquelas pessoas. Ela saiu, ela desceu dos ouvidos e seguiu a trajetória até o coração. A trajetória humanamente impossível, ela entrou no coração. E quando se alojou no coração, ela fez uma outra trajetória. Ela saiu, ela partiu do coração e se espalhou para as mãos. E se espalhou das mãos para os pés. E se espalhou dos pés para a boca, para os olhos, para os ouvidos. Ela tomou conta do indivíduo. De maneira que a palavra de Deus dominou aquelas pessoas e transformou o comportamento delas para sempre. E Paulo olhou para isso e disse: vocês aceitaram a palavra de Deus. E nós sabemos que ela é palavra de Deus, porque ela operou eficazmente em vocês. E eu louvo a Deus incessantemente por isso. Vocês a receberam. Vocês abriram o coração para ela. Ela entrou na mente de vocês, desceu para o coração e transformou todo o seu viver. E eu louvo a Deus por isso, porque vocês aceitaram. Todos que estão aqui aceitaram? Eu posso incluir você na minha ação de graças? Eu posso dizer: eu louvo a Deus por você, porque você aceitou. Você aceitou não os pensamentos do pastor. Você aceitou não a filosofia de uma igreja. Você aceitou não as ideias do movimento evangélico. Não. Você aceitou a palavra de Deus, não palavra de homens. Você aceitou o evangelho. E a evidência disso é que ele transformou você. Ele operou em você e mudou a sua vida. As suas palavras, os seus olhos, o seu modo de andar, de viver, de falar, de agir, de reagir. Essa palavra operou eficazmente em você. Eu posso incluir você no meu motivo de louvor ou não? Houve aceitação? E uma aceitação evidenciada pelo poder da palavra operante ou não? Há vários convertidos de boca. Nós chamamos de professos. São pessoas que Tiago diz que têm uma fé morta.
é uma fé só de palavras. Só diz que crê, mas não é uma fé operante. Não houve aceitação. E não há motivo nenhum para louvar a Deus por essas pessoas. Não houve aceitação. Quanto a você, podemos dizer que houve aceitação. E podemos incluir você no nosso motivo de louvor ou não. Você sabe se nós podemos. E Deus sabe também. Vamos à segunda palavra. Vamos prosseguir no texto. Há mais uma palavra que expressa o motivo pelo qual Paulo louvava a Deus pelos Tessalonicenses e pelo qual eu louvo a Deus por vocês. Vejam, a segunda palavra é a palavra imitação. A primeira palavra é a palavra aceitação. A segunda palavra é a palavra imitação. Vamos ver quem ou o que os tessalonicenses imitavam. Vejam o versículo 14. Tanto é assim, ou seja, é tão óbvio que a palavra de Deus tem operado em vocês, irmãos, que vos tornastes imitadores. O crente de verdade é um imitador. Paulo via na imitação uma evidência do poder da palavra atuando naquelas pessoas. Vocês são imitadores. Todos nós imitamos alguém ou alguma coisa. Ninguém é original. Ninguém. Ninguém é original. Todos imitamos. Imitamos, reproduzimos o modo de vida das pessoas que nós vemos ao nosso redor, da cultura proposta ao nosso redor. Algumas coisas não são erradas e podemos imitar, sem problemas. Algumas modas nós imitamos, não é verdade? Aqui na igreja alguns jovens começaram a usar suspensório. Por que será? Olha o motivo aqui. Começaram a usar suspensório. Pastor Thomas não se rendeu ainda à moda. Deveria se submeter a isso. Outros jovens começaram a imitar isso. Eu acho muito bonito. Podem deixar barba também. Vou criar uma moda. Posso criar uma grife? Gran Conato Fashion? Nós imitamos as pessoas ao nosso redor. Eu vejo, e eu brinco com as meninas em casa, quando eu vejo a falta de variedade no modo dos jovens falarem. Muitos jovens, no modo de falar, de gesticular, eles falam igualzinho, eles imitam alguém. Eu vejo esses grupos que aparecem na televisão, falando, eles falam igual, tudo igualzinho. Ô mano, vê aí, mané. E você vê eles conversando, é tudo igual, igualzinho, não é verdade? As mesmas palavras, o mesmo modo de agir, os mesmos gestos. Eles têm um padrão e imitam isso. Alguns jovens crentes às vezes imitam também. Eu acho feio quando eu vejo um jovem crente falando assim, ô mano. Eu acho feio. Tá ligado? Linguagem de funkeiro. Uma linguagem feia. Mas alguns jovens fazem isso. A palavra tipo. Usam a palavra tipo o tempo todo. Tipo. Eu olho e falo, você realmente está no terceiro ano da universidade? Você fala isso o tempo todo? Será que você não tem um vocabulário melhor? Tipo, sei lá. E nós vemos assim a influência da cultura e as pessoas imitando isso. Nem tudo é errado. Como eu mencionei, a moda, muitas vezes a moda é até bonita. Mas nós temos que ter padrões mais elevados como crentes que somos, como pessoas que aceitaram a palavra.
A mulher cristã não deve ter como modelo aquela moça do filme, ou da novela, ou da TV, ou do programa de televisão. Não é aquele o modelo que ela tem que seguir. Os jovens não devem ter como modelo aqueles que são apresentados como os personagens principais da sociedade que nos cerca. Nós temos que ter outros modelos, superiores, mais elevados. Temos que ser diferentes, imitando outras coisas. E quem devemos imitar? O texto então diz quem eram os padrões que a igreja de Tessalônica imitava. O texto diz: vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Quem eles imitavam? Eles imitavam as igrejas da Judéia. Vocês são imitadores das igrejas da Judéia. Esse é o modelo de vocês. Eu olho para vocês, eu vejo as igrejas da Judéia. Mas notem, o que marcava? Qual era o traço distintivo das igrejas da Judéia que Paulo via neles? Será que eram os jargões evangélicos? Será que era o fato de usar paletó e gravata? Era um tipo de roupa? Não. O apóstolo Paulo prossegue, ele explica qual era a marca das igrejas da Judéia. E os crentes de Tessalônica imitavam aquelas igrejas porque tinham essa marca. O texto diz: as igrejas existentes na Judéia em Cristo Jesus. Vocês imitam as igrejas da Judéia, igrejas que estão em Cristo Jesus. E o que significa isso? O que significa a expressão em Cristo Jesus? Essa expressão, queridos, é muito comum no apóstolo Paulo. Em Cristo ou no Espírito, aparece muito esse tipo de expressão nos escritos paulinos. Aliás, existem teses de doutorado, teses teológicas, mostrando o significado dessa pequena expressão, em Cristo ou no Espírito. O que significa isso? Eu creio que algum tempo atrás eu já expliquei algo para os irmãos acerca disso. Os irmãos vão se lembrar agora. O que nós temos aqui é o que nós chamamos, na gramática grega, de um dativo de esfera. Lembram que eu expliquei isso para vocês algum tempo atrás? O dativo de esfera. O que é um dativo de esfera? O dativo de esfera sugere a ideia de uma atmosfera dentro da qual eu estou. Então, quando nós dizemos uma igreja está em Cristo, isso significa que a igreja está circundada. Ela está dentro de uma redoma. E dentro dessa redoma, ela recebe a influência de Cristo, a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, a santificação que vem de Cristo, a vida que vem de Cristo. Ela está dentro, como eu brinco com os meus alunos da EP, ela está dentro de uma cristosfera. Cristo é o seu oxigênio. Cristo é aquele que domina o ambiente em que ela está. Cristo é aquele que governa, que reina, que influencia o ambiente em que ela está. Ela vive dentro dessa redoma, dessa cristosfera. Ela está em Cristo. E os crentes de Tessalônica imitavam as igrejas que estavam em Cristo. O oposto disso é a igreja estar em to cosmo, no mundo. Numa cosmosfera, recebendo a influência do mundo, o poder do mundo, toda a força perversa, destruidora do mundo,
As igrejas que não estão em Cristo estão no mundo, recebendo essa influência. As pessoas que não estão em Cristo estão numa outra esfera, estão no mundo, recebendo essa influência maligna e destruidora, corruptora do mundo. Mas Paulo olha para os Tessalonicenses e diz: não, vocês não. Vocês são imitadores das igrejas da Judéia. Vocês estão em Cristo. Cristo sustenta vocês. Cristo influencia vocês. Cristo governa vocês. Cristo dirige vocês. Cristo dá força para vocês. Cristo consola vocês. Cristo guia vocês. E vocês imitam as igrejas que são assim, porque vocês também estão em Cristo. Daí a sua imitação. E aí vem a pergunta: eu posso incluir você na minha ação de graças, porque você imita quem está em Cristo? E imita porque você mesmo está em Cristo. Cristo é a atmosfera dentro da qual você vive, que influencia você, que governa você, que determina as suas palavras, que determina o modo como você trata as pessoas dentro da sua casa, dentro do seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos. Você recebe a influência de Cristo, a sua força, o seu consolo, a sua alegria, a sua soberania, a sua influência. Você vive assim? Você vive em Cristo? Ou você vive na carne? Ou no mundo? Onde você vive? Você está em Cristo ou não? É Ele que influencia você, ou é a sua carne, ou é o mundo? Posso incluir você na minha ação de graças? Posso incluir você na minha ação de graças porque em você houve a aceitação da palavra que opera em nós. Posso incluir você na minha ação de graças porque há em você imitação das igrejas que estão em Cristo? Ou não posso? Você tem que avaliar essas coisas. E você sabe se você está em Cristo ou não. Você sabe. E vem a última palavra. Qual é a última palavra pela qual o apóstolo Paulo louvava a Deus quando olhava para a igreja de Tessalônica? A última palavra que nos vem à mente quando lemos o texto é a palavra perseguição. A primeira palavra é a palavra aceitação. A segunda palavra é a palavra imitação. E a última palavra é a palavra perseguição. Vamos ver a última palavra. O texto diz assim, no versículo 14: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. E aí vem uma das evidências dessa imitação. E aí que vem a perseguição. Porque também padecestes. Vejam, vocês também. Eles padeceram e vocês também padeceram e padecem. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Perseguição. Eu louvo a Deus por vocês, porque vocês sofrem. Num mundo mau e injusto, sendo justos e bons, vocês sofrem. E eu louvo a Deus, porque vocês sofrem num mundo mau. Se vocês fossem aplaudidos e bem recebidos num mundo mau e injusto,
eu não teria razões para louvar a Deus por vocês. Mas eu louvo a Deus por vocês, porque vocês sofrem perseguição nesse mundo perverso, ruim e injusto. O apóstolo Paulo diz: vocês padeceram da parte dos vossos patrícios. Quem eram os patrícios? Muitos pensam, os gentios, os pagãos. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é uma palavra que reflete os habitantes do bairro de uma cidade. Os habitantes do bairro de uma cidade. Vocês sabem quem perseguia aquelas pessoas? Quem perseguia aquelas pessoas eram homens, mulheres que os conheciam há muitos anos. Moravam na rua deles. Moravam no bairro deles. Tinham crescido juntos. Tinham ido juntos às festas pagãs. Tinham uma vida ali lado a lado. Essas eram as pessoas que os perseguiam. Quem os perseguia não eram forças estranhas, hostes imperiais que chegavam e procuravam os cristãos, estrangeiros que vinham de Jerusalém procurando quem estava desviado da verdade judaica. Não. Quem perseguia os tessalonicenses eram seus vizinhos, pessoas do seu bairro, da sua rua, que os conheciam há muitos anos. Os próprios patrícios, amigos, parentes, pessoas com quem eles tinham convivido e com quem conviviam. Esses eram os perseguidores. Eu louvo a Deus, porque vocês aceitaram a palavra. E a evidência disso é que vocês imitam as igrejas em Cristo. E uma das formas como vocês imitam é que vocês são perseguidos pelos seus queridos, pelos seus próximos. Eles perseguem vocês. Eu posso incluir você na minha ação de graças, dizendo que você é perseguido por seus próximos, por ser um crente que vive em Cristo, ou não? Ou o mundo abraça você? Ou seus maiores amigos estão lá fora, em tocosmo, não em Cristo, mas em tocosmo, no mundo. Onde estão seus melhores amigos? De onde vêm os abraços? Quem promove as festas de que você participa? Quem as promove? Quem são os seus amigos mais próximos e íntimos? Aquele que está em Cristo, porque aceitou a palavra, é perseguido e odiado pelos seus próximos. E Paulo vê isso e diz, olhando para os Tessalonicenses: eu louvo a Deus, porque é assim com vocês. Posso louvar a Deus porque é assim com você? Podemos detectar em você aceitação? Podemos detectar em você imitação? Podemos detectar na sua vida perseguição ou não? Diante disso, dessas 3 palavrinhas que fizeram o apóstolo Paulo louvar a Deus pela igreja de Tessalônica, eu tenho uma aplicação para os crentes. A aplicação para os crentes é simples. Continuem aceitando a palavra de Deus. Continuem aceitando. O coração aberto, permitindo que ela penetre, trabalhe em vocês. Continuem imitando. Imitando quem está em Cristo. Continuem imitando.
Esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão. Não se deixem levar pelas circunstâncias ao redor e pela força da cultura ao redor. Imitem os que estão em Cristo e continuem sendo perseguidos. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu tenho uma palavra para os incrédulos. Há incrédulos talvez aqui, não sei. Talvez haja, não sei. Se não estão aqui, estão em casa, talvez tenha incrédulos em casa. Posso falar com os incrédulos em casa também? Está ligado essa câmera, Altair? Ok. Falar com os incrédulos em casa também. Incrédulos, não crentes. A aplicação é a seguinte, o desafio é o seguinte: aceitem. Aceitem. Aceitem a palavra que é de Deus, não é do pastor, não é do apóstolo Paulo, não é de uma igreja, não é de uma instituição. Aceitem a palavra que é de Deus e que diz que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que nele há perdão, ele ressuscitou, está vivo e pode perdoar você e mudar a sua vida e lhe preparar um lugar na eternidade. Aceite o Evangelho, aceite a palavra que é de Deus e diga ao Senhor: Senhor, me perdoa, Senhor, me salva, Senhor, me socorre, Senhor, me redime, Senhor, me coloca na sua família. Eu quero estar em Cristo, quero imitar a sua igreja, quero ser a sua igreja e quero sofrer as perseguições por ser um discípulo seu. Diga isso ao Senhor e, aceitando, passe a imitar de fato as igrejas que estão em Cristo e, imitando de fato, passe a enfrentar a oposição que vier da sua família, da sua casa, dos seus amigos, dos seus colegas, porque você está em Cristo. Faça isso. Talvez você tenha ouvido falar há tanto tempo disso e tem dado de ombros em relação a isso, mas não faça mais isso. Hoje é o dia do pastor. E há um pastor divino que deve ser presenteado hoje com a oferta da sua vida e do seu coração. Ontem eu ganhei um presente, um lindo presente, que eu não esperava. Ganhei ontem. Vou contar para vocês o presente que eu ganhei. Ontem nós tivemos uma reunião de casais aqui na igreja. Muito linda, muito bem feita. E eu fui à frente para dirigir a programação. E quando eu estava lá na frente, uma menininha de 4 anos, nasceu aqui na igreja, filhinha do Fábio e da Fabiana, a Lívia. Ela nunca ligou para mim. Pelo contrário, sempre fugiu de mim. Ela é uma tripinha, pequenininha, né? Um docinho de criança. Mas, como eu tenho essa cara feia e assusto as pessoas, imagine uma criancinha de quase, não tem ainda 4 anos. Eu estava lá na frente. Ela então saiu do lugar dela, lá atrás no salão social, sem falar com o papai, sem falar com a mamãe, sem falar com ninguém. Livre, espontânea vontade, iniciativa dela. E ela veio andando pelo corredor lateral, entre as mesas, olhando para mim e sorrindo. Eu olhei para trás. Quem? Ela está vendo que eu não estou vendo. Ela veio andando, faceira, alegre e sorridente. Quando ela chegou no meio do corredor, ela abriu os braços e veio andando. Eu falei: não é possível, eu não estou vendo isso. E veio andando com os bracinhos abertos e chegou perto de mim e me abraçou. Eu ganhei o meu dia, o meu mês e o meu ano. Dei um beijinho nela e ela voltou a sentar. Coisa linda isso. Meu coração se derreteu totalmente. Os pais ficaram olhando também, boquiabertos. O que está acontecendo? Hã? Sabe o que você tem que fazer hoje? Hoje, você que tem estado tão indiferente ao Supremo Pastor, não é esse pastor.
Você que tem ouvido falar e conhece o Supremo Pastor há tanto tempo, hoje, sem falar com ninguém, você deve se levantar, ir na direção dele. E no meio do caminho, você tem que abrir seus braços e abraçá-lo e dizer: Supremo Pastor, eis-me aqui, eu sou teu, cuida de mim, dirige a minha vida. Eu demorei tanto tempo, durante tanto tempo eu fiquei longe. Eu te via, ouvia falar, mas nunca liguei, sempre fui indiferente. Mas agora eu venho agora, venho de braços abertos. Quero o teu abraço, quero a sua amizade, quero a sua direção. Eu venho e me entrego, eu sou teu. Imite a Lívia hoje, imite a menininha de ontem. Hoje é o dia do pastor. Dê como presente ao Supremo Pastor a sua vida. Aceitação, imitação. Sim, virá perseguição, mas levante-se, abra os braços e o receba. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto, esses 2 versículos que mostram a gratidão de um pastor por uma igreja. Eu te louvo, ó Deus, por esta igreja, porque posso enaltecer o seu nome por causa dela. Porque aqui eu vejo aceitação, imitação e perseguição. Ó Deus, há defeitos, há falhas e há problemas. Mas eu louvo ao Senhor nesse dia especial por essa igreja, porque há essas coisas aqui. E quero suplicar que o Senhor mantenha essas coisas vivas aqui. E que aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem a sua graça, que não receberam a palavra que não é de homens, mas é de Deus, aqueles que ainda não conheceram a realidade de estar em Cristo, e que não conheceram ainda a realidade de sofrer perseguição pelo Senhor, que essas pessoas sejam tocadas pelo seu poder e graça, e que na vida delas também possa haver, hoje, aceitação, imitação, e a partir de agora, perseguição, por amor do Senhor. Abençoa a sua palavra para que ela produza esses frutos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.